Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Quando eu comecei a orar sobre a palavra de hoje e buscar em Deus o que Ele queria falar aos nossos corações, porque Ele sempre quer falar conosco. A verdade é essa, Ele sempre quer falar algo novo para nós. Deus é Deus de novidade, de vida, não de morte, não daquilo que está velho. Ele quer novo, quer novidade para nós. E cada um de nós precisa de algo, não é verdade? Cada um de nós enfrenta desafios, lutas, às vezes algumas aflições mais profundas, algumas tribulações. E eu comecei a perguntar a Deus, o que o Senhor pode falar conosco em meio a tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, na nossa vida, às vezes no nosso trabalho, na nossa casa. O que o Senhor tem para falar conosco para que nós tenhamos vitória sobre cada uma dessas dificuldades, ou desafios, ou adversidades? E foi muito interessante que a primeira coisa que veio ao meu espírito foi uma frase: a vitória está dentro de você. É o tema já está ali. A vitória está dentro de você. E eu fiquei assim, uau, a vitória está dentro de mim? Como assim? E Deus me levou a um texto que fala sobre isso. Está em 1 João, eu ainda não tenho muito domínio. É para lá ou é para cá? Para frente? Para cá. Deu certo. Então, ele me levou a esse texto. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu achei tremendo, porque nós estávamos ali orando antes de vir, e a pessoa que estava falando, que estava aqui também falando, estava falando sobre fé. Eu falei, gente, ela está falando o que eu vou pregar. Como é que Deus é lindo? Ele vai alinhando, confirmando aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E eu achei assim tremendo. Eu não fiquei achando que era spoiler, não, tá? Eu amo quando alguém fala a mesma coisa que Deus falou para mim, porque eu tenho certeza que foi Deus que falou, não era coisa da minha cabeça, né? Então, quando ela começou a falar de fé, e aqui também falando de fé, eu falei, uau, Deus é Deus, é muito bom. Então, eu creio que Deus, Ele olha para o nosso interior, buscando essa fé que Ele já nos deu. Isso que é o mais interessante de Deus, porque tudo aquilo que Ele pede para nós, Ele já nos deu. Porque tudo vem dEle, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Então, Ele nos pede essa fé na palavra dEle, mas Ele, de antemão, já nos deu. E às vezes a pessoa fica assim, mas eu não tenho fé. Tem. Ela pode estar com a fé no lugar errado. Ela pode estar focando no problema. Tem gente que tem fé no problema, né? Aquele problema vai acontecer e vai dar ruim, né? Então, é a fé no problema. E Deus nos convida a termos fé na solução, que é a palavra, amém? Quem quer ter fé na palavra, que é a vitória? Eu quero. Eu não quero ter fé no problema, não quero focar no problema. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus. Quando a palavra diz que o que é nascido de Deus vence o mundo, Ele está dizendo, aquele que é filho de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e a fé está dentro de nós. E essa fé precisa ser fortalecida. Todo domingo? Sim, mas só domingo? Não. Todos os dias a gente precisa da fé.
Por quê? Porque muitas das nossas lutas, talvez todas elas têm influências espirituais, porque a palavra nos diz isso em Efésios 6. Né? Deus fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, significa que a nossa luta, ela sempre vai ser no campo espiritual. Então, nós precisamos de exercitar a nossa fé para que a gente vença nesse campo de batalha, que é o reino espiritual. E aí, vencendo aqui, isso se reflete no nosso viver, na nossa parte terrena. Amém? Agora, olha o que Deus falou para mim. Que a fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós viemos aqui buscar quem? Deus. Nós estávamos aqui no louvor adorando a Deus, e a gente só consegue fazer isso pela fé. A gente não vê, ele está aqui, mas a gente não vê. Né? Então, a gente usa a fé, e isso agrada muito a ele. Jesus disse, feliz aquele que creu e não viu. Então, nós somos felizes, porque nós cremos e não vemos. Então, quando nós se aproximamos dele, nós temos que ter a certeza que nós somos filhos e filhas amadas, filhos amados. Ele quer nos abençoar. Não é assim, pode ser que hoje Deus queira me abençoar. Não é assim que funciona. Se eu busco a Deus, em fé, eu sei que Ele quer retribuir, Ele quer me dar uma recompensa. E essa recompensa, às vezes, começa com algo dentro de nós. É uma renovação da nossa mente, uma transformação no nosso coração. E por ali Ele vai trabalhando em nós o que Ele quer. Mas Ele sempre recompensa. Enquanto nós estávamos aqui louvando, Deus estava trabalhando em nós. Ele estava derramando uma porção de graça, de favor. Se a gente crer nisso, a gente recebe. Só não recebe quem não crê. Eu creio. Amém? Que bom que você crê junto comigo. Sobre fé, Deus foi me levando por esse caminho. A nossa fé deve ser baseada no poder da palavra de Deus. Minha mensagem, isso é uma passagem que Paulo estava falando à igreja de Corinto. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso é muito importante a gente entender, porque hoje, assim, eu amo livraria. Quem ama livraria? Eu sei que o pastor gosta aqui. Eu amo livraria, eu amo livros, eu sou assim, traça, né? Amo ler. E é muito bom ter conhecimento. E Paulo tinha muito conhecimento, era um homem culto. Mas quando se fala de fé, de basear a nossa fé, a gente não pode basear no conhecimento do homem. A gente não pode se basear por experiências de homens, por aquilo que eles colocam como teoria. A gente tem que se basear na palavra de Deus, que é a verdade. É a verdade de Deus. Ele liberou uma palavra que tem o poder, porque a palavra é viva e eficaz. Ela é viva. Então, se eu começo a colocar um monte de coisas em cima dessa palavra, eu estou colocando um monte de coisas que não têm poder. Podem ser conhecimentos, podem ter sua validade, mas o que vai fortalecer a nossa fé é a palavra de Deus pura, genuína, sabe? Então, o que Paulo estava dizendo aqui é que ele, mesmo sendo esse homem culto, ele não se apoiou nisso. Ele queria ver o poder de Deus se manifestar na vida daquelas pessoas, que elas crescem pelo que elas estavam ouvindo de palavra de Deus, e não
por quem ele era ou pelos estudos que ele tinha. E que assim a gente seja também, que a gente se dedique a essa palavra da verdade, a palavra que nos transforma, a palavra que nos traz vida, a palavra que nos dá a verdade que nos liberta, é aquela palavra que nos purifica, que abre os nossos olhos espirituais. Essa é a palavra. Se eu estou estudando coisas que não estão mudando a minha vida, a gente está estudando alguma coisa errada. Né? Então, nós precisamos estudar a palavra. É ela que nos liberta, é ela que abre os nossos olhos espirituais e derrama o poder de Deus. Amém? Viver pela fé é ter um posicionamento de dependência de Deus. E aí é que a porca torce o rabo, né não? Depender de Deus. Depender de Deus num mundo como o nosso, uma sociedade que cada vez mais prega a autossuficiência, a independência, né? O individualismo. Então, quanto mais você for autossuficiente, mais bem-sucedido para o mundo você é. Só que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus tudo é diferente, né, do mundo, né? E o que Deus fala? Ele fala para a gente ser dependente dele, porque ele sabe o que virá. Né, o que vai acontecer, o seu amanhã. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. E ele fala lá em Romanos 1,17, através do apóstolo Paulo, o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós temos 2 olhos, né? E aí a gente foca no que a gente vê. E muitas vezes, focar no que a gente vê é um problema, porque a gente começa a querer fazer na força do nosso braço. E muitas vezes a gente não consegue. Né? Talvez, na maioria das vezes, na força do braço, a gente não consiga. Porque Deus nos chamou para sermos justos e para vivermos pela fé. E aconteceu algo muito interessante com os discípulos, em João, no capítulo 21, fala da pesca maravilhosa. Vocês devem conhecer esse texto, né? Então, Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam vendo Jesus nessa hora que eles saíram para pescar. Passaram a noite inteira pescando. Pescando não, tentando pescar, né? E aí eles estão lá tentando pescar, e nada, nenhuma sardinha, gente, nenhuma tilápia, nada, zero, nada. Então, eles chegaram provavelmente frustrados, porque eles eram pescadores e provavelmente eles foram sabendo que teria peixe, mas naquele dia não adiantou essa sabedoria humana, né, do pescador, vai ter peixe, né, tal, não funcionou. E o que aconteceu? Quando eles chegam na margem, Jesus está lá e fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Não, não temos. Parece até piada, né? Jesus já sabia que não tinha nada. Mas, não temos nada para comer. Então, o que Jesus faz? Eles não estavam reconhecendo Jesus, mas eu creio que pelo Espírito eles tiveram essa revelação. Por quê? Porque Jesus falou assim: lancem, né? Era mais de um. Lancem a rede à direita do barco. E assim eles fizeram. E quando eles fizeram, vieram muitos peixes. Muitos peixes. E foi até difícil de tirar. Mas a rede não se arrebentou. Eles tiraram em torno de 183 peixes, a Bíblia diz. E o que eu comecei a perguntar a Deus? Deus, por que isso? Né? Por que eles não pescaram? Que pegadinha foi essa? Não pescou, né? Jesus manda ir lá e tal. E veio assim algo no meu espírito. Quando você tem uma direção de Deus dada pela palavra e você age de acordo com essa palavra que Deus deu, você tem a vitória. Amém? Você tem a vitória. Você não precisa fazer esforço. Apenas você crê e age de acordo com aquela palavra que Deus te deu. Amém? Amém? Eu creio nisso. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é essencial para a nossa fé. Eu amo o Espírito Santo. Eu acho que
todos os estudos que eu escrevo, eu coloco o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Não é, Ricardo? Eu boto o Espírito Santo. Porque eu amo. É ele que me dá vida, Ele que me dá direção do que Deus quer. Ele é tudo. Ele está dentro de mim, está dentro de você. É um presente que nós temos. Então, nós temos que valorizar o Espírito Santo. Amém? E em 1 Coríntios 2,12 diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Olha que coisa interessante. Deus já tem nos dado muitas coisas, mas a gente não recebe porque a gente não tem a revelação do Espírito Santo. Porque às vezes a gente não busca, porque às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, ou porque às vezes a gente não para ouvir. Deus, nessa situação, o que o Senhor quer me dizer com isso? Às vezes a gente não para entender o que Deus tem nos dado e a gente fica pedindo e não recebendo, porque a gente pede mal. Mas se a gente buscar a direção do Espírito Santo, Ele vai trazer revelação, porque o Espírito dele sonda os corações. É isso que o Espírito Santo faz. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está no coração do Pai e no nosso coração. E há cerca de uns 10 anos atrás, aconteceu algo muito inusitado comigo. Eu tinha feito um exame de coluna, estava com muita dor na coluna e fiz o exame. Só que eu fazendo o exame com dor, eu estava orando na palavra. Jesus é minha cura, Ele já levou sobre si todas essas dores, eu não aceito isso. E nesse resultado de exame não vai me dar nada. Beleza. Fiz o exame e fui ao médico. Chegando lá, eu apresentei o exame. O médico falou: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia urgente na coluna. Aí eu levei um susto, porque eu, na verdade, eu tinha lido o resultado e não vi nada de urgente, mas ele falou que eu precisava fazer essa cirurgia urgente. E eu comecei a conversar com ele, que não ia fazer, se tinha outro jeito, não sei o que, tal. Mas dentro de mim, eu já fui ficando triste. Por quê? Porque eu havia orado e crido que Deus havia me curado. E por que aquele médico estava falando o contrário? E eu sei que eu saí de lá, do consultório, entrei no carro. Esse é o lado bom de ter Jesus dentro da gente. Não precisa chegar em casa para orar. Então, eu já entrei no carro e comecei. Ah, Deus! Eu orei tanto, Senhor. Falei que Jesus levou sobre si. Eu criei que eu tinha fé. E por que Ele está falando isso? E chorando. E aí, uma voz aqui no meu espírito. Eu vou fazer um negócio aqui, eu não sou cantora, tá? Mas eu amo louvar. E aí veio essa voz com a palavra em forma de canção inédita, que dizia assim, deixa eu pegar fôlego, porque eu não sou os músicos, não sei cantar. Se eu desafinar, vocês me perdoem, gente. Chamar a Evelyn para cantar aqui. A vitória que vence o mundo é a minha fé. A vitória que vence o mundo é a minha fé. Eu não vou parar, não vou desistir. Jesus venceu por mim. Já me dá vontade de chorar. Porque eu me lembro, gente, eu comecei a cantar isso no carro. E até chegar em casa, eu fui cantando. E aquela tristeza foi trocada por uma alegria e uma certeza que eu estava curada. Que aquele médico tinha sido instrumento do inimigo para impedir que eu recebesse a minha cura. Porque depois eu fiz outros exames, fui a outro médico, falei, não vou voltar nele, não. Não volto nele, não. Aí fui em outro médico e o médico disse, não, você não tem nada, só desentortar um pouquinho, fazer um RPG, postura, né? Aquela coisa assim, né? Então, eu amei o Espírito Santo, porque ele sabe que eu gosto de cantar, não sei cantar, mas eu gosto de cantar, de louvar, amo louvar.
eu creio que Ele se aproxima de nós, Ele gosta, Ele nos transforma. E foi uma maneira linda do Espírito Santo me ajudar naquele momento de tristeza, né? Aleluia, glória a Deus. A nossa fé, ela será provada para produzir perseverança. E às vezes, é isso, a gente tem que esperar mais do que a gente gostaria, né? A gente tem pressa, né? É a geração micro-ondas, Nissim hoje. Ih, merchandise, né? Então, a gente tem pressa, a gente não quer esperar. Mas a vida, né, com Deus é uma vida de espera, de paciência. Né? É como estávamos falando aqui, né? No louvor, é o kairos de Deus, não é o nosso tempo. Imagina que Deus é eterno. Para a gente, isso aqui um dia, nada, né? É assim. Então, a gente às vezes fica com pressa, mas Deus ele quer dar o melhor para nós. A vitória dele é perfeita para nós. E às vezes a gente apressar faz com que a vitória não seja tão saborosa. Então, essa espera, ela é proposital, ela é para produzir em nós a perseverança. Por isso que em Tiago, ele escreveu assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então, o propósito da perseverança é produzir em nós maturidade, integridade. Porque é fácil a gente crer quando as coisas acontecem logo, né? Botei o miojo, 3 minutos, já está pronto, rapidinho. Não preciso exercitar a fé. Mas agora, aquele apartamento que a gente quer, nossa, que demora. Aquela pessoa da família que precisa se converter. Meu Deus, que demora. Né? É um processo na justiça, é um emprego melhor. Enfim, são tantas coisas que às vezes a gente precisa esperar, porque Deus tem o melhor. Então, se nós crermos que Deus tem o melhor, nós vamos esperar. Amém? Por quê? Porque a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aleluia! É isso, nós vamos receber, mas nós precisamos crer. A fé é isso, eu peço e creio que eu vou receber. Já é meu de direito. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Nós temos promessas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos alinhar a nossa boca com essas promessas. Porque se a gente começar a alinhar a nossa boca com a reclamação, com o problema, a gente vai receber o ruim deles, né? Mas se a gente alinhar a nossa boca à palavra, nós vamos receber a melhor coisa que nós podemos receber. Amém? E aí, o que eu tirei disso? Os fatos não podem limitar o nosso Deus. Porque Ele não é limitado pelas leis da natureza, nem pela ciência e nem pelas finanças. Gente, Ele criou as leis. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. O que isso aqui pode limitar Deus? Nada disso pode limitar Deus. Deus é ilimitado, é um Deus de poder, o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. E nada é impossível para aquele que crê. Quem crê que Deus é o Deus do impossível na sua vida? Amém? Eu creio. Não existe impossível para Deus. Olha o que Ele já fez. Isso é só um pouquinho do que Ele já fez, que não cabia muita coisa. Deus abriu o mar vermelho, pouca coisa, né? Parou o sol, fez com que mulheres estéreis tivessem filhos, curou cegueira de nascença e ressuscitou mortos. Gente, isso é pouca coisa, né? Que Deus é esse? E esse Deus é nosso Pai. Só que Ele não fez isso no passado. Ele faz isso ainda hoje.
Ele faz isso ainda hoje. A gente só precisa crer, fortalecer a nossa fé. A nossa fé é algo de valioso. Por isso que ele falou que a vitória está dentro de nós. Tem 2 vitórias aqui dentro de nós. É a fé e o Espírito Santo. Que o poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, nós temos o poder do Espírito Santo operando em nós na nossa fraqueza, quando a gente não está legal, quando a gente está com alguma deficiência, quando a gente não consegue algo, a gente chama pelo Espírito Santo e ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não sabe o que orar, mas o Espírito sabe. E nós precisamos nos ligar a Ele, ter intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, Ele nos leva a lugares que a gente nem imaginava. Deus faz isso, Ele abre rios no deserto. Mas a gente precisa crer. Crer. Você crê? Eu creio. Amém? Em Jesus Cristo, nós temos o DNA de vencedores. Eu quero que você saia essa noite daqui crendo que você tem o DNA de vencedor e de vencedora. Nós somos vencedores pela nossa nova natureza, natureza de Cristo. Então, esse é o nosso DNA. Isso é o que nós somos. Se alguém fala que nós somos fracassados, que nós não estamos conseguindo alguma coisa, é mentiroso. Porque o nosso DNA é de vencedores. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Nós fomos selados com esse sangue. Amém? Romanos 8,37, para encerrar, diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Não sei, meu amado, minha amada, que tipo de situação você está enfrentando hoje. Eu tenho enfrentado também situações adversas, mas eu quero que você creia que Deus é por você, que a fé que Ele te deu, você vai fortalecê-la com a palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar para que essa fé que Ele nos deu, que Ele colocou dentro de nós, ela comece a ser ativada pelo Espírito de Deus, pela palavra que é viva e eficaz. Você crê que Deus está aqui nos liberando um pão vivo? Você crê nisso? A palavra é o pão vivo, é o pão que nos alimenta, é o pão que nos sustenta. E eu quero orar com você. Eu quero orar porque eu creio que Deus tem vitória para você. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor nos adotou como teus filhos amados. Te agradecemos porque as tuas promessas são reais para as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Te agradecemos porque em Ti, em Jesus, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Seja no relacionamento destruído, seja, Senhor, no trabalho, seja, Pai, naquela conta que eu preciso pagar. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Ti eu tenho suprimento de tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso, o Senhor é a fonte. O Senhor me dá tudo aquilo que eu preciso e dá para os meus irmãos e para as minhas irmãs. Derrama sobre a vida de cada um deles, Senhor, do teu amor, Senhor, da tua graça, do teu favor. Pai, olha o coração de cada um nessa noite. Sonda os corações. Espírito Santo, sopra aquela voz, sussurra aquela voz suave, aquela voz que traz a verdade que liberta, a verdade que abre os olhos espirituais, a verdade que abre os ouvidos espirituais, a verdade que faz de cada um o vencedor que Jesus chamou para ser. Vencedor sobre todas as coisas, Pai. Que haja essa fé genuína, Pai. Que cada um possa ser abençoado com a Tua palavra, crescendo em maturidade e integridade pela Tua palavra, Pai. Crendo que o Senhor é por eles, que o Senhor não abandona, que o Senhor tem planos, projetos e um propósito para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, envolve, Senhor, esse lugar.
Envolve esse lugar com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo ativa dentro para revelar a tua verdade. E vem a tua presença, Espírito Santo, para dar o poder, para agirmos em fé diante das oposições, diante das circunstâncias. Derrama do teu poder, Espírito Santo.